Olá pessoal, eu sou a Yasmin Maria, e você está no Dribla Online, seu podcast diário que traz as principais notícias do mundo do esporte nas últimas 24 horas. Hoje, a gente vai mergulhar em um turbilhão de novidades, que vão desde contratações bombásticas, passando por jogos decisivos, até histórias inspiradoras dentro e fora dos gramados. Então já fica aí acomodado que tem muita coisa boa para a gente debater. Vamos começar falando de futebol mineiro porque a tal lei do ex vai dar o que falar nesse fim de semana. O Pouso Alegre vai receber o Atlético Minas Gerais no estádio Manduzão, e olha só que curioso. Dois atacantes do time mandante, o Ricardo Bueno e o Pedro Balotelli, têm história com o Galo. Ricardo, que está voltando de lesão, já jogou pelo Atlético entre 2010 e 2012. E apesar de não ter tido uma passagem brilhante, pode usar esse jogo para se reafirmar. Já o Balotelli, que foi dispensado ano passado pelo Galo e chegou a pensar em parar de jogar, está buscando uma reviravolta na carreira depois de se destacar no Novo Horizontino. O Pouso Alegre quer se firmar na briga pelas semifinais, enquanto o Atlético Minas Gerais está atrás de uma subida na tabela. Sem dúvida, um confronto que promete emoção. E falando em jogadores experientes, não podemos deixar de comentar sobre o zagueiro Danilo, do Flamengo. Ele revelou que planeja se aposentar só lá em 2026, e não quer uma transição imediata para a área técnica, diferente do que aconteceu com Felipe Luiz. Danilo quer curtir seu último ano em alto nível, e tem até convites para cargos fora do campo, mas quer um tempo para descansar antes de encarar novos desafios. Interessante o quanto ele valoriza a visão de jogo que adquiriu, especialmente depois da experiência com Pep Guardiola no Manchester City. É aquele tipo de jogador que pensa o jogo de uma forma estratégica, sabe? Agora, saindo da nossa terra para o futebol europeu, o meio-campista Leon Goretzka anunciou que vai sair do Bayern de Munique depois de 8 anos de muita história. Para quem não lembra, ele marcou um gol crucial contra o Flamengo na Copa de Clubes da Liga, e sua saída simboliza uma fase de renovação no gigante alemão. O Bayern já agradeceu o jogador e segue firme na busca por novos talentos para manter o alto nível. Vamos ficar de olho para saber qual será o próximo destino do Goretzka. Na esfera dos bastidores do futebol brasileiro, o Figueirense passa por um momento complicado. O Conselho Deliberativo declarou nulo um acordo da SAF com um investidor estrangeiro, não por discordar da proposta, mas pela forma como a negociação foi conduzida. O presidente do conselho questiona a competência da SAF para negociar cotas societárias do clube, que pertencem à associação. Mesmo assim, o conselho está aberto ao diálogo para buscar a melhor solução para o clube. É um lembrete de que, além dos jogos, a gestão é peça-chave para a saúde dos times. Enquanto isso, o Corinthians está com tudo para a Supercopa Rei contra o Flamengo, e a estratégia do time é controlar a minutagem dos atletas para evitar lesões. O técnico Dorival Júnior destacou que, com um calendário apertado e sem pré-temporada completa, é preciso rodar o elenco com inteligência para chegar forte na decisão. E olha que legal! Em 27 dias de trabalho, todo jogador de linha do Corinthians já atuou, mostrando um uso equilibrado do elenco. A partida é no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e promete ser um jogão. Falando em defesa, o Palmeiras está sentindo a pressão no setor. Com 7 gols sofridos em 6 jogos, Abel Ferreira busca reforços para melhorar a zaga, tendo o zagueiro Nino como principal alvo, mas a negociação com o Zenit não está fácil. Além disso, o clube também precisa encontrar um primeiro volante de alto nível para suprir a saída de Aníbal Moreno. A diretoria está atenta para não errar na reposição e manter a qualidade do elenco. Voltando para o futebol europeu, não podemos deixar de falar da jogada que virou febre. O gol do goleiro Trubin, do Benfica, contra o Real Madrid na Champions League. O clube lançou uma camisa comemorativa com a foto do goleiro celebrando ajoelhado, e até as crianças da escolinha estão replicando a comemoração, o que virou uma fofura nas redes sociais. E olha que tem mais emoção. O sorteio das oitavas pode colocar Benfica e Real Madrid frente a frente novamente, com Mourinho, que atualmente treina o Benfica, enfrentando seu ex-clube. Que reencontro, hein? Do lado paulista, o clássico entre São Paulo e Santos está pegando fogo antes mesmo de começar.
30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo no Morumbi, com setores das arquibancadas já esgotados. Lembrando que, por regra da Federação Paulista, será torcida única para o time mandante, então a torcida do São Paulo promete fazer uma grande festa. Os ingressos ainda estão disponíveis para alguns setores, então quem quiser garantir o seu, corre. E se a gente falar em transferências, o Flamengo está fazendo história com a maior janela de investimentos da sua história. Com um total de 341 milhões de reais investidos, o clube carioca superou a marca dos 300 milhões de reais, impulsionado principalmente pela contratação do Lucas Paquetá, que custou mais de 250 milhões de reais. Além dele, o Flamengo trouxe o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew, reforçando a equipe para brigar em todas as frentes. Com essa força toda, o Mengão chega com tudo para a temporada. Ainda na linha das histórias inspiradoras, o projeto social de flag football do Instituto Alpha Lumen Tribais CT de São José dos Campos vai representar o Brasil no Campeonato Internacional da NFL Flag, que acontece nos Estados Unidos. A modalidade, que é uma versão adaptada do futebol americano, está crescendo no país e vai fazer sua estreia nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Um passo enorme para o esporte no Brasil, mostrando que o futebol vai muito além das 4 linhas do campo. No Rio de Janeiro, a torcida do Botafogo fez protestos contra o proprietário da SAF, John Textor, antes da estreia do clube no Brasileirão contra o Cruzeiro. O momento foi de cobrança por mais respeito à camisa do Fogão. Apesar das dificuldades extra-campo, o time brilhou em campo. Goleou o Cruzeiro por 4-0, com destaque para Danilo, que marcou 2 gols, e Montoro, com atuação de gala. O técnico Martim Anselmi elogiou o coletivo, mas destacou a parceria da dupla que tem sido fundamental. Mesmo com a crise financeira e o transfer ban, o Botafogo mostrou que dentro de campo a luta continua. Falando em Brasileirão, o Vasco teve um começo complicado. Perdeu de virada para o Mirassol por 2-1, em jogo marcado por falhas defensivas e uma bronca forte do técnico Fernando Diniz, que não poupou seus jogadores durante o jogo. Apesar disso, ele destacou que o time teve muitos acertos e que sua forma de cobrar é dura, mas cheia de carinho. O técnico pediu foco e evolução para os próximos desafios, porque o campeonato é longo e o Vasco precisa se reencontrar rápido. No tênis, o Australian Open está pegando fogo. Carlos Alcaraz venceu uma batalha épica contra Alexander Zverev na semifinal, em um jogo que durou mais de 5 horas, e garantiu sua primeira final no torneio. Ele vai enfrentar o vencedor do duelo entre Novak Djokovic e Jannik Sinner. Do lado feminino, Aryna Sabalenka garantiu vaga na final pela 4ª vez consecutiva, enquanto Helena Rybakina venceu Jéssica Pegula para outra vaga. Final de peso e emoção garantida. No meio disso tudo, temos a chegada mais esperada dos últimos tempos. Lucas Paquetá desembarcou no Rio de Janeiro para seu retorno ao Flamengo. A recepção foi apoteótica, com milhares de torcedores no aeroporto, e ele escolheu a camisa 20, em homenagem a Vinícius Júnior. Paquetá declarou que talvez o Flamengo não precisasse dele, mas ele precisava do clube, um momento cheio de emoção e expectativa. Se tudo der certo com a regularização, ele pode estrear já na decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. É hora de festa na Gávea. E para fechar, um destaque no basquete norte-americano. Cade Cunningham, armador do Detroit